Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. E diga-se de passagem, o primeiro episódio de 2020. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda a 2020. Eu sou o Thiago Feitosa, hoje eu estou aqui com um grande amigo, Leandro Fico. Leandro Fico. Vai ficar, essa piada foi sem graça. Sempre tem, não tem jeito. Mas beleza. O Leandro Fico, ele é assessor de investimentos e colega nosso, vizinho nosso do nosso escritório, então a gente se tromba muitas vezes aí pelos elevadores e faz tempo que eu tô querendo casar a agenda e deu certo pra gente começar o ano aí pra falar sobre a importância do papel do assessor. Mas antes, aquele jabá, lembrar que o podcast é oferecido pela T2 Educação, se você quiser conhecer os nossos cursos, vai lá e digita t2.com.br e nós também estamos no canal do YouTube, T2 Educação. Esse podcast, inclusive, está sendo filmado. Se você quiser ver como o Leandro é lindão, porque eu, você já sabe que sou lindo, mas se quiser ver o lindão... Obrigado. Vai lá no canal do YouTube para você ver. E se você que está assistindo a gente, deixa aquele joinha maroto e bora falar sobre o assessor de investimento em 2020. Leandro, mais uma vez, cara, obrigado por você ter vindo aqui. Eu quero colocar você na parede, fazer algumas perguntas aí a respeito da importância do assessor de investimentos. Legal. Né? Aqui na T2 a gente tem um curso de agente autônomo, então a gente faz parte desse processo de preparar o profissional para o mercado. Perfeito. Mas o que eu queria falar não é sobre isso exatamente, sobre o curso, o dia a dia e tal, mas... a importância desse profissional, o que você pensa a respeito disso? Assim, quando você se conecta a um potencial cliente, a um potencial investidor, que eventualmente está começando a investir ou já investe na bolsa, e depois que esse cara passa a ser atendido por um assessor, como que você enxerga? Existe uma mudança de mindset do investidor, de processo? Fala o que você tem para falar a respeito disso. Legal. Então, Thiagão, na verdade é o seguinte, né? A gente encontra com vários tipos de clientes, né? Porque, como você disse, tem clientes que já vêm fazendo as suas aplicações, né? E tem clientes que não têm a menor ideia do que seja um CDB, um fundo, enfim, né? Todos os investimentos. Né? O que a gente se depara é que, mesmo as pessoas que já investem, elas têm muitas dúvidas, enfim, de qual é o risco que ela está correndo, qual é o imposto de renda que ela vai pagar, qual é o possível lucro que ela pode ter. E eu acho que a função do agente autônomo é realmente assessorar essas pessoas em sanar as dúvidas que elas têm e principalmente sugerir alguns tipos de investimentos dentro do perfil que ela já tem. Né? Fazer ali o suitability. Fazer todo o suitability. E através disso a gente tem uma carteira recomendada, né, que a XP já disponibiliza para a gente, uma carteira recomendada dentro do perfil do cliente. Legal. Lógico que a gente, de repente, pode fugir um pouquinho, alguma coisa assim, mas isso vai depender assim, muito mais do cliente do que nós mesmos. Né? Então, voltando, a gente se depara com clientes que mesmo aqueles que investem, eles não sabem, olha, peraí, mas qual que é a diferença aqui de um fundo renda fixa para um fundo multimercado? Qual que é a diferença de um COI para um CDB? Qual que é a diferença de um CDB para uma letra de crédito? Então, a gente está muito mais focado em sanar essas dúvidas e sugerir possibilidades de investimento e de rentabilidade melhor para o cliente. Pô, legal. É importante você falar sobre isso e é importante a gente trazer essa pauta no começo do ano, porque assim, cara, todo começo de ano é a mesma história, né? Tipo, esse ano eu vou falar inglês. Esse ano eu vou para academia. Eu, por exemplo, faz uns 30 anos que eu falo que esse ano eu vou para academia. Talvez esse ano, quem sabe. Quem sabe eu vou. Mas uma das resoluções que a gente tem é: esse ano eu vou organizar melhor as minhas finanças, esse ano eu vou aprender a investir, a bolsa tá subindo aí horrores, que não para de subir esse trem. Verdade. Uma hora vai parar, mas... Com certeza, né? Vai ter um fim. Esperamos que seja... Que demore bastante, né? E aí, certamente a gente fala, pô, esse ano eu quero começar a investir. E aí eu sou defensor, assim, do assessor de investimento demais. Aliás, eu sou defensor do assessor, do planejador financeiro, de todo profissional que pode ajudar. Porque, cara, a gente não aprendeu a lidar com dinheiro. Infelizmente não. E eu modéstia à parte, conheço de mercado financeiro, eu que tenho a certificação de especialista, tenho a certificação da Ancord, eu faço questão de ser atendido por um assessor, porque, cara, eu não tô vendo o que está acontecendo o tempo inteiro, né? Exato. E por isso que eu quis te trazer aqui, porque certamente quem está ouvindo a gente agora, ou quem está assistindo, né, porque a gente também está gravando, às vezes até um profissional de mercado, sacou? O cara trabalha no banco, gerente ou assistente, sei lá, mas o cara tá lá ganhando 80% do DI no banco que ele trabalha e não
dar um passo adiante, Exatamente. né? Então, eu me deparo bastante com isso, né, Thiago? Eu também vim do banco. Eu é verdade. No banco, né? Eu trabalhei 12 anos no banco. Eu trabalhei como gerente, como assistente, gerente de pessoa física, jurídica. Que banco era esse, tá bom? Bradesco. Ah, você era do Bradesco. Então, assim, eu tenho vários clientes que são meus amigos desde aquela época. Então, são pessoas que trabalham no banco, né, que tem que ter a sua especialização para falar sobre investimentos no banco, mas também precisam de alguém para assessorar, porque, enfim, a rotina de banco ela é completamente diferente de uma pessoa especialista focada em investimento full time. Né? Como você disse, eu também tenho minhas especialidades, mas eu gosto de ter meu assessor ali para me ajudar. Então, a gente trabalha também com esse público, porque, enfim, é o que você falou, ele está lá no banco, ganhando 80% de CDI num CDB e está achando que está legal. Então, a gente tem um mundo muito grande para disponibilizar para essas pessoas, onde elas podem ter uma rentabilidade bem superior, sendo que a gente vai utilizar a mesma classe de investimentos. Ou seja, não vai fugir muito daquele, porque não adianta a gente pegar um cara que tem um CDB de 80% e oferecer para ele um COI. Não fecha. Então a gente tem que comparar as coisas. Cara, você falou uma coisa importante, né? Existe um processo gradativo de o cara sair de uma classe de ativos e para outra. Como é que vocês fazem? Porque eu imagino que você tem como assessor, o seu escritório, você já falou aqui da XP, mas só para deixar claro, é credenciado da XP, mas o que a gente está falando de assessor serve para qualquer outro. Isso, perfeito. Mas como é que você lida com essa questão? Porque assim, o cliente, eu não estou conseguindo formular a pergunta, mas o cliente basicamente, ele vai perguntar assim, cara, qual que é o melhor investimento? E eu costumo dizer o seguinte, cara, não existe melhor investimento, existe uma carteira de portfólio que seja adequado a determinado cliente, em determinado momento. Exatamente. Pergunto, como é que você faz esse processo de adaptação até para o cara ir aos poucos, tirando o pé da renda fixa, molhando ali o dedinho na renda variável? Como que você faz isso? Na verdade assim, né, a gente encontra com bastante clientes, né, o brasileiro ele tem essa cultura de ser conservador. Quando o cliente ele acha que ele já está começando, ele já está entrando no moderado ali, né, que é o segundo perfil, né, aí depois tem o perfil agressivo. Então, até um ano e meio atrás, fazia muito sentido você ser conservador, porque você tinha uma taxa de juros alta, sem correr risco. Né? Hoje, com essa queda que nós estamos vendo aí, que saiu de 4,5. A Selic está a 4,5, se o cliente ele não optar por querer um pouquinho mais de risco, ou ele não vai ganhar dinheiro, ou ele vai se contentar ali com 4,5, 5, 6, se for um fundo assim muito bom, que tem uma baixa volatilidade, que te entrega uma taxa um pouco melhor do que um CDI. Então, o processo é realmente de reeducação dessas pessoas, né? Então, a gente trabalha muito com isso, onde a gente traz o cliente para a bolsa, né? Utilizando algumas estruturas, utilizando algumas operações mais simples, que não tem tanta volatilidade, que a gente consegue, às vezes, vamos dizer assim, proteger até certa forma o patrimônio do cliente. E dá para usar um monte de coisa, né? Dá para usar um monte de coisa, exatamente. A gente utiliza bastante as opções. É lógico que o cliente tem que ter em consciência que projeto para você aplicar em alguma coisa agressiva, né, onde você tem uma volatilidade maior, ele tem que ter um prazo muito maior. Porque tem muita gente, a gente encontra com muita gente que quer ficar rica da noite pro dia, que acha que as ações, que um day trade vai resolver, vai solucionar a vida dele. E não vai acontecer isso. Cara, você entrou numa seara que eu queria muito falar sobre isso aqui. Cara, é inegável que a Bolsa cresceu horrores em 2019 e que a nossa expectativa é que 2020 seja ainda melhor, certo? Taxa de juros baixo e tal, isso é bom. Tudo muito bom. Por outro lado, a gente vê exageros nas redes aí da vida, né? Sim. Os Instagram, porque agora todo mundo virou investidor que bate a Bolsa, que gera alfa, todo mundo agora é o super power investidor. Em bull market, até minha filha de 12 anos ganha dinheiro no bolso. Mas o fato é o seguinte, isso gera, na minha percepção, algumas expectativas desalinhadas. Exato. Porque a gente falou assim, cara, a bolsa subiu pra caramba e tal, mas cara, não é linha reta. Não é. Aí o cara no primeiro revés, ele, pluf, como é que você... Aí vamos chegar. O que você acha dessa questão de expectativa não alinhada com a realidade? E se você não faz isso, o teu cliente... Porque assim, uma vez eu ouvi de um assessor... Tô falando pra caramba hoje, pelo amor de Deus. Vamos lá. Uma vez eu ouvi de um assessor o seguinte, falou assim, cara, se eu entregar para o meu cliente lá, com o meu trabalho, 300% do CDI, ele vai falar assim, cara, você não fez mais que sua obrigação. Só que se eu entregar para ele um mês negativo, ele vai me ligar. Com certeza.
o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes o cara tá encarteirado lá, e aí naquele papel, naquele dia, naquela semana, foi para baixo. E aí? Como é que você emocionalmente prepara esse cara para isso? A gente também se depara bastante com esse tipo de situação, né? Quando as coisas estão fluindo bem, o cliente está ganhando, é o que você falou, é mais ou menos isso. Você não fez mais que sua obrigação. Mas quando o negócio volta para cima dele, de repente ele está com um patrimônio muito menor do que ele tinha, realmente ele vai vir entender o que está acontecendo. Isso geralmente acontece com as pessoas que são muito recentes no mercado financeiro, né? Porque a gente costuma deixar bem claro para o cliente que não vai ser todos os meses que a gente vai ganhar. Vai ter operação que não vai dar certo. Né? Ninguém sabe de tudo. Se todo mundo soubesse de tudo, não estaremos aqui. Né? Não tinha ninguém pobre no mundo, essa é a verdade. Exato. Então, a gente costuma alinhar esse objetivo do cliente com, né, a expectativa com a realidade. Porque eu já encontrei clientes que queriam começar com R$1.000 e que não transformar em R$30.000 assim, fazendo day trade. Pô, me fala aí como faz isso aí que eu quero também, velho. Eu também queria. Eu falei pra ele, cara, se você encontrar isso, você me avisa. Como eu também já tive cliente que ele não queria nenhum tipo de risco, ele não queria ter carência nenhuma e queria uma taxa de 1% ao mês. Ah, eu falei, tá, certo. Tudo bem, se você encontrar, você me avisa que eu também quero. Então, assim, é isso que a gente tem que cuidar bastante disso, né? A expectativa do cliente com a realidade. Então, o cliente que tem essa dúvida, onde que ele está vendo que o mercado ali, aquela ação que ele comprou está caindo demais, ou algum setor específico, a gente tem que trabalhar e, obviamente, a gente tem que estar informado sobre o que está acontecendo para passar isso para o cliente. Né? A gente tem um caso recentemente aí, né, em agosto, setembro do ano passado, onde nós tivemos uma crise dos Estados Unidos e China, certo? Que derrubou não só as bolsas aqui, mas a bolsa todas do mundo, né? E a gente teve que realmente explicar para os clientes que as empresas não tinham quebrado. As empresas estavam aqui funcionando com a sua capacidade. Operação normal. Operação normal, você entendeu? Então, assim, foi um problema grande, só que atípico. Né? Então, assim, o cliente que se assustou ali naquele momento, era muito fácil ele chegar e falar assim, vou vender minhas posições, vou pegar meu dinheiro e vou embora. Né? O nosso trabalho é realmente tentar tranquilizar o cliente no trabalho de longo prazo. Né? Se o trabalho dele fosse ali no curto prazo, com certeza ele iria se dar mal. Né? Mas no longo prazo, os clientes tendem a ter um bom resultado. Né? Se a gente pegar o resultado pós esse grande problema, você viu que as ações voltaram e superaram, e estão andando e estão explodindo. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que estar sempre ali, e isso entra na parte psicológica da gente. A gente tem que estar sempre ali tranquilo, porque o cliente às vezes ele vai ligar, vai xingando, cara, e a gente tem que trabalhar bem isso, se manter sempre calmo, saber conversar, saber utilizar as palavras de uma forma correta, sem usar muitos termos técnicos, porque os termos técnicos acabam atrapalhando, né? Às vezes você vai falar alguma coisa, cara, não estou entendendo o que você está falando, não, desculpa, peraí, vamos lá, vamos entrar aqui, vamos falar aqui o beabá, mas para ser mais fácil para você entender. E a gente vai trabalhando dessa forma, e o cliente que continua com a gente no longo prazo, ele vai ver que aqueles percalços que tiveram no meio do caminho vão passar e que a gente vai conseguir aí sobreviver no longo prazo. Pô, eu acho que esse papel de você preparar o cara para o longo prazo, não que tenha alguma coisa errada, o cara querer ganhar dinheiro no curto prazo. Sim, lógico. Nada de errado, dá para você, eu vou ser buy and hold, mas eu vou fazer uns trade aqui de vez em quando. Sim. E tá tudo bem com relação a isso, desde que você esteja consciente. Mas eu acho que essa conversa, ela passa muito pelo processo de educação, na minha percepção, porque assim, como eu te falei, um monte de gente hoje cria conteúdo, a gente agora tá criando conteúdo pra internet. Exato. Tem um monte de youtuber aí que os caras fazem um puta trabalho e eu respeito e tal, enfim. Só que tem gente que você fala de quem é essa pessoa, de onde ela saiu e de repente ele está ensinando você a ganhar 4% ao mês sem risco. É verdade, pode acontecer. Mas assim, o que a gente costuma fazer também, né? A gente costuma trazer principalmente essas pessoas que não estão acostumadas com bolsa, que não estão acostumadas com volatilidade. Olha, vamos pegar um percentualzinho do seu capital, da sua carteira, né? Lógico que a gente não vai pegar a carteira 100% da pessoa e colocar tudo no risco, colocar na bolsa, a não ser que realmente o cara tá falando, não, é isso que eu quero. Porque foi o que você falou, dá para ganhar um caminhão de dinheiro um dia, 2 dias, 3 dias, tá, mas e o risco que ele vai se expor? Né? Então a gente vai trazendo de uma forma onde a gente analisa a carteira do cliente, mesmo que a carteira dele não esteja completamente com a gente, às vezes o cara fala, o cara abre, olha, eu tenho uma previdência no banco tal, eu tenho uma previdência no banco que é uma coisa comum, né? Muito comum. O cara, ele não traz tudo, não né? Traz. De uma vez é muito difícil, Só se for uma indicação assim, ele quer conhecer, ele vai conhecer o trabalho, você entendeu? Aí com o tempo ele fala, pô, gostei, vou trazer mais um pouco. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, eu tenho uma previdência lá, o que você acha? Dá pra comparar? Ou eu tenho um CDB assim, o que você acha? Aí a gente vai trabalhando, né? Então a gente costuma
ser muito transparente com o cliente, onde, se de repente ele tem alguma coisa num banco, um investimento que, de repente ali a gente vai trazer ali, daí vai comparar e não vai ser interessante, fica lá, cara. Tá tudo fica bem. lá, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Eu já me deparei várias vezes com esse tipo de situação. Tranquilo, pode ficar aí, porque aí você vai tendo uma credibilidade com o cliente. Exato. Se você não tem o cara vê que você não credibilidade, tá querendo você não socar tá querendo dinheiro, socar produto, não né? é assim, entendeu? Então isso que é legal. Isso faz com que a profissão do agente autônomo seja mais difundida. É lógico que a gente sabe que não é nem sempre assim, né? Sim. Mas a gente faz com que a gente tenha uma credibilidade muito maior. Então, esse que é o ponto, né? De você olhar e falar, não, peraí, não tem razão para eu tirar esse cara desse produto não agora, ele vai resgatar, vai pagar uma puta tributação. Exato. Cara, eu acho que com isso você ganha muito mais a confiança do cara para ele te indicar novos clientes e, claro, trazer mais recursos no longo prazo. Então, o que você está me falando é que a visão do assessor, a gente indo para outro caminho aqui, né? Que a visão do agente autônomo, ela tem que ser muito parecida com a visão do investidor, né? Não é um negócio para você ganhar agora. Não, cara, eu tô plantando e aí você vai aumentando a tua carteira, aumentando a tua posição, enfim, e é remunerado por isso, e bem remunerado por isso, a gente espera, né? Afinal de contas, a gente trabalha para isso. Então, quer dizer, se você tem esse alinhamento de interesses no sentido de assessor e investidor, você defende que dá para se construir uma relação de longo prazo. Dá sim. A gente, no nosso escritório, né, ele é muito baseado assim, em familiares. De cada assessor tem os seus familiares dentro do, vamos dizer assim, dentro do guarda-chuva. Desculpa eu te cortar, é um bom caminho para quem está começando a ser assessor, não é? Exato, exato, porque assim, além de, assim, vamos falar assim do assessor que está começando. Exato. Você trabalhar com as pessoas mais próximas de você, familiares, amigos, os vizinhos, cara, uma coisa ou outra você pode errar e falar alguma coisinha e de repente fala assim, cara, desculpa, eu falei uma coisa. Vou conversar com outro assessor ali que ele pode posso pegar uma outra ideia? Exatamente, né? Agora, se você pegar já uma pessoa que você não conhece, de repente você errou uma vírgula, cara, você já perde a sua credibilidade. É verdade. Então aí já não fica legal. Então essa primeira base é muito interessante. Porque a partir dessa rede, automaticamente as pessoas começam a falar de você naturalmente. Você não precisa forçar nada no cliente, você não precisa ficar falando pro cara, me indica um cliente. Não. A pessoa se sentindo à vontade, gostando do seu trabalho, obviamente do resultado, ela vai de repente numa mesa de bar, ou numa festa de família, ou numa reunião no seu trabalho, ela vai comentar com terceiros e, cara, fatalmente essas pessoas vão vir te procurar. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que no nosso escritório, isso é o mais gratificante, porque a gente está fazendo com que o brasileiro mude a sua percepção de investimento, de tirar um pouquinho essa ideia de banco, né? Não criticando os bancos, mas enfim, né? Fazer uma mudança de ideal. Poxa, o cara tá ali enraizado no banco, porque ali tá o banco, eu recebo ali, eu vendo uma casa, tá ali, eu vendo um carro, tá ali. Ok, tranquilo, a gente não tá fazendo com que você saia do banco, a gente tá querendo que você entenda o risco que você tá tendo no produto XYZ, mesmo que seja dentro do banco ou dentro de uma corretora. Onde o padrão é o mesmo, as regras, as leis são as mesmas. Só que tem muita gente que chega pra gente, não, eu não quero saber de corretora, porque corretora é risco. Não, peraí, mas é bem assim, a gente tem produtos igual os bancos têm. Né? A gente tem produto de banco. Produtos de bancos, né? Então assim, a gente precisa, eu acho que, né, até mesmo com essa popularização da XP, vem trazendo um certo benefício onde a gente consegue tentar mudar isso na cabeça dos investidores aí do Brasil. A XP cresceu bastante, abriu capital, foi um sucesso, enfim, foi e tem sido muito legal a história da XP. Sim. E, cara, goste você ou não, quem está ouvindo a gente, é inegável que a XP mudou a maneira como a gente lida com o mercado de capitais, isso é bastante importante. E agora, cara, a dona de casa lá, a dona Tereza, o seu José tá lá em casa assistindo no Jornal Nacional e passa lá o Benchimol falando, não sei o quê. E o cara fala, porra, o que é esse negócio aí? O que é isso, né? E aí, já traz o cara mais mastigado ou não? Sim, ajuda, né? Não vou falar que não ajuda porque realmente, de fato, ajuda. Essa exposição, né? Você vê até 1 ano, 2 anos atrás, era mais mídia fechada. Hoje a gente tem propaganda em toda a rede aberta, enfim. Então, eu acho que isso facilita, né? Eu acho que vamos falar assim, né? Vender a XP fica um pouco mais fácil porque tem sido um projeto de grande sucesso e vem dando resultados para os clientes, né? Então a gente consegue trazer o cliente que investe hoje apenas em banco para dentro das corretoras e falar para ele, cara, o mesmo risco que você está tendo é aqui e ali é a mesma coisa.
Então isso é muito legal, é muito gratificante. Pra gente ir conduzindo por esse papo pro final, deixa eu voltar um pouquinho na tua história, posso? Pode, claro. Você era do Bradesco? Eu fui funcionário do Bradesco, 12 anos, né? Aí antes do Bradesco eu trabalhei numa corretora, né? Que ela chamava RMC. Depois ela foi comprada pela Coinvalores, tá aí hoje no mercado, até hoje, né? E anterior a isso eu trabalhei na BMF, né? Antigamente era Você era de bolsa, né? também. Eu trabalhei no pregão, na verdade. Você trabalhou no pregão Viva Voz? Trabalhei no pregão Viva Bicho, Voz. tu tem idade pra isso não, mano? Cara, eu nem tamanho, né? Nem tamanho. Então assim... Você tem idade pra trabalhar no pregão? Tenho, cara. Entrei lá em 2002. E como que era aquela gritaria lá? Era uma coisa assim, no começo, né? Eu não sabia o que era bolsa, eu não sabia o que era investimento. Foi meu primeiro trabalho, fui estagiário. Cara. Que legal. E aí, enfim, eu era o fiscal da bolsa, né? Na época chamavam-se CMA. Então a gente era realmente fiscal. Então a gente ficava com o telefone na orelha, observando e ouvindo tudo que se era falado, né? Quem estava comprando, quem estava vendendo, e passando isso por um outro SMA que ela ficava lá em cima, colocando aquilo para o mundo inteiro. Hoje é tudo eletrônico. Sim, é. Naquela época era tudo pelo telefone. E o que era muito engraçado, assim, até contando um pouco da história, por exemplo, ia sair alguma notícia, aí você ficava ali numa roda de dólar que tinha, sei lá, 200, 300 pessoas em volta de você, antes de sair a notícia, todo mundo quietinho. Saiu a notícia, aparecia um estouro de manada, todo mundo gritando, você lá no meio tentando, pô, peraí, não sei o que lá. Cara, realmente assim, é uma coisa que foi um grande aprendizado pra mim, né, onde eu nunca tinha trabalhado. Você começou a trabalhar com 8 anos lá, porque, não, pelo amor de Deus. Obrigado, não é bem assim, né? Mas eu comecei a trabalhar bem novo lá, né? Enfim, eu acho que assim, ali despertou a minha vontade mesmo de querer entender como é que funciona, como é que funcionava aquilo e gostar dos investimentos. Acho que ali foi uma sementinha que começou a brotar e depois fui uma corretora, trabalhava na mesa de operações. Puta, que legal, né? cara. Ouvindo os clientes, anotando as operações, ou seja, toda a parte de back-office. Que assim, também aprendi muito na corretora, tinham várias pessoas que me passaram N conhecimentos. E depois fui estudando, entrei no banco, tirei certificações de investimentos. E aí hoje acabei aqui no escritório aqui que a gente tem, o escritório de assessoria. Cara, e como é que foi essa transição de banco para escritório, assim? Conta aí pra gente. Não tava programado pra isso, não. Cara, assim, na verdade, assim, é uma mudança realmente bem grande, bem significativa, né? É lógico que nós temos uma rotina diária de trabalho, mas nós temos os horários bem flexíveis, pelo menos no nosso escritório. Então, se você tiver, de repente, um médico para ir, alguma coisa, cara, tranquilo, pode ir lá, depois você volta, atende seus clientes. Se um cliente seu te ligar aqui, alguma coisa, a gente atende, fala com ele, não tem problema nenhum. Acho que essa parte de grupo é muito legal, que às vezes você não encontrava no banco. Dependendo, então, cara, então, às vezes você tava assim, por exemplo, sei lá, você tinha lá 3, 4, 5 gerentes no mesmo ambiente e, cara, parecia que um queria puxar o tapete do outro. Vem um cliente lá que não é da sua carteira, assim... O cara vai lá e vende o produto, bate a meta dele e obrigado, tchau. Entendeu? Isso é uma das grandes mudanças que eu vejo, né? O nosso escritório são pessoas que são amigas, pessoas que se conhecem e pessoas que querem um ajudar o outro, independente se quem tá ganhando sou eu ou ele, enfim. Isso é bem legal. Essa é uma grande mudança, de você sair de uma grande instituição do banco para um escritório de assessoria, fora a flexibilidade de horários. Eu converso com outros sócios, cara, vou tirar uma semaninha aqui de folga, você segura para mim? Cara, tranquilo, você entendeu? Então, acho que isso é uma grande mudança. Você tem um pouco mais de flexibilidade, cara, né? Eu acho que assim... Pouco não, muito mais. Muita flexibilidade. Então, eu acho que esse é o grande divisor de águas. É lógico que se for comparar, mas no banco eu tinha X benefícios e hoje aqui não tenho nada. Cara, eu acho que tudo vale a pena. Porque é uma discussão que a gente tem, principalmente com a galera que estuda com a gente, que é de banco. No banco eu sou CLT. Tá, beleza, ok, é ótimo, não tô dizendo que é ruim. Mas é o seguinte, aqui você não tem o CLT, mas você tem a possibilidade de fazer coisas que no banco você não faz e de ganhar, inclusive, mais do que você ganharia no banco. Existe essa possibilidade. Sim. E aí a gente casa com tudo que a gente conversou, né? A gente falou desde a importância do assessor, contou um pouco da tua carreira e agora falando aí da questão de migração. Pra gente finalizar esse papo, eu não sei muito bem o que eu vou te perguntar. Tudo bem, pode pensar, espera um pouquinho. Porque essa história sua da bolsa eu achei muito legal. Cara, assim, realmente é uma parte que eu vou me lembrar pro resto da minha vida, é uma coisa bem diferente. Ainda mais que na minha época, depois que eu saí da bolsa e fui pra corretora, fiquei mais uns 2 anos, logo depois acabou o pregão Viva Voz, né? Já na Bovespa não existia isso, já naquela época, né? E depois a BMF acabou. E depois eles se uniram e tudo mais.
Então, assim, praticamente nós fomos as últimas turmas, né? Inclusive meu sócio Renato, a gente se conheceu no pregão, a gente era estagiário lá. Então, assim, isso faz parte. Eu acho que a gente, de uma forma ou de outra, a gente participou dessa história. Pelo menos ali no finalzinho a gente participou. Sim, é lógico que tem uma história muito grande antes, obviamente, da gente ter entrado. Mas realmente, assim, foi uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira. Não, eu conheço o Pregão Viva Voz de TV só, entendeu? Não, todo mundo, né? Você ficava lá gritando no telefone, ficava... Todo mundo te perguntava isso, todo mundo. Você ficava lá gritando, como é que você entendia os caras? Cara, você tinha que entender. Então, uma coisa que eu trago de lá é a questão da audição. Eu tenho uma audição apurada, assim, né? muito, muito boa, assim, é uma coisa assim que às vezes a gente tá aqui conversando, eu não quero prestar atenção no que tá acontecendo atrás de mim, mas às vezes acontece, cara, assim, eu não vou ficar prestando atenção no que o cara tá falando aqui do meu lado. Mas é uma coisa que lá, você tinha que aperfeiçoar isso aí, porque imagina, uma roda com 200 pessoas, o cara lá em cima tá gritando um preço, outro cara tá gritando aqui embaixo, e aí você tem que controlar tudo isso, enfim, passar a informação lá pra cima. Então, assim, é uma coisa que foi apurando com o longo do tempo e isso eu carrego desde então. Eu acho isso muito legal, cara. É uma coisa bem diferente. Você tá com os ouvidos atentos às oportunidades, muito legal. E todo esse background que você traz de bolsa, de banco, ele foi importante pro seu processo no escritório? Com certeza. No teu escritório hoje, todo mundo tem esse background ou não? Não, na verdade assim, quem trabalhou realmente na bolsa, quem tem essa vivência mesmo, né, de bolsa, eu e o Renato. Por que eu tô te perguntando isso? A gente não precisa necessariamente entrar na experiência de cada um no teu escritório, mas para dizer o seguinte, cara, o background que você traz de mercado ajuda pra caramba. Mas não significa dizer que, porra, porque eu não trabalhei na bolsa, porque eu não trabalhei no banco, eu não vou conseguir ser assessor, entendeu? Muito pelo contrário, Porque assim, a gente encontra, né, eu tenho colegas que têm outros escritórios, que estão em outros escritórios, só que esses escritórios não estão focados em bolsa. Então, nós, por termos essa vivência em bolsa, nós temos essa facilidade, essa especialidade, vamos dizer assim, e que mesmo a pessoa, né, um novo assessor que queira entrar no escritório, que não tenha toda essa vivência, ele estando do nosso lado, a gente vai passar tudo para ele. Pô, legal. Então, com o tempo, assim, questão de 2, 3 meses, o cara já tá, o horizonte dele já abriu muito. Legal. Mesmo que ele seja totalmente cru na parte de bolsa. Sim. Porque geralmente o cara entende, de um CDB, de um fundo, o cara vai no prospecto, vai ver, ok. Mas dessa vivência de bolsa realmente é só quem participou mesmo, ou quem se aprofundou mesmo, não ter participado de corretoras da bolsa, que se aprofundou, quem estudou em isso aí, né? Então assim, eu acho que, falando da Sim Capital, né, que é o nosso escritório, ele tem uma notoriedade porque o cliente às vezes busca a gente por essa expertise. Porque eu conheço, quer dizer, eu tenho casos de clientes que estavam em outros escritórios, mas, cara, minha carteira não tá andando. Aí você ia pegar lá, só tinha fundo, renda fixa, ok, legal. O que você acha de bolsa? Vamos lá? Talvez não é o perfil do cara, tá lá. Talvez não é o perfil do cara, mas eu falei, a gente é bem claro, olha, se você não colocar um pouquinho do seu capital lá... Não tem milagre, né? Não tem milagre. Não adianta a gente falar assim, não, pode deixar assim, traz pra cá que eu vou te... Nossa, vamos explodir aqui. Não vai ser isso, a gente tem que ser transparente. Pô, legal. E aí, fecha com a questão que a gente começou, sobre a importância do assessor. Exato. E aí eu digo o seguinte, para quem está começando, para quem está estudando para ser assessor, existe para esse cara também a importância do assessor, não o assessor dele, mas a importância das pessoas que ele vai se juntar, né? Exato. Porque às vezes o cara, não, eu quero trabalhar sozinho, velho, não vai sozinho, cara. É difícil. Não vai, se junta com o escritório, porque você vai ganhar anos de experiência. Imagina você trabalhar, você que tá vendo a gente, sei lá, trabalhar 3 meses com o cara que tem essa puta história de bolsa. Você vai ganhar mais confiança para atender o seu cliente e aí, a gente falou no começo desse episódio, né? A importância do assessor para o investidor. Exato. Mas aí a gente termina esse episódio falando assim, cara, é a importância do assessor preparado para atender o investidor. Exatamente. E quem está ouvindo a gente, quem está vendo, talvez neste momento não tenha experiência, não tenha expertise e tá tudo bem. Só que se junte com pessoas que têm isso para te ajudar, para te orientar, para te mentorar nesse processo, principalmente no começo, porque o começo é um grande desafio, né? O grande desafio para esses profissionais que estão saindo do banco para realmente ingressar nessa carreira que está em crescimento hoje no Brasil é realmente os primeiros passos, né? De você captar os primeiros clientes, de conseguir a credibilidade
que você tinha no banco, né? Então a gente encontra com ex-gerentes de banco que o próprio cliente ligou para ele e falou assim, poxa, você saiu do banco, para onde você vai e tal? Isso é legal, porque ele já vem com uma credibilidade. Mas é um processo que ele é um crescimento orgânico ao longo do tempo. Então ele não vai sair do banco hoje que ele ganhava X e vai ganhar o mesmo X, mais 2 não vai ganhar. Não vai. Então o processo no começo é muito formiguinha, né? Mas é muito legal porque se você esticar essa linha aí de horizonte, você vai conseguir chegar num patamar bem legal. Pô, legal, Lei. Cara, obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Muito enriquecedor. Se você que tá vendo a gente quiser bater um papo com o Leandro, eu tô deixando o LinkedIn dele aqui. E eu vou deixar ele na fogueira. Eu vou deixar o WhatsApp, pode deixar? Pode deixar o WhatsApp também. O link do WhatsApp dele pra você clicar e bater um papo com ele. Ele me autorizou, então tá autorizado. Leandro, ele é da 5 Capital. 5 Capital. Vocês falam A5 ou 5 Capital? Na verdade só 5 Capital. 5 Capital. Na verdade a gente tá até, enfim, trazendo mulheres também, porque nossa equipe hoje é só formada de homens. A gente tá querendo, né, realmente... Eu acho que isso faz parte também até da inclusão. Legal. Fica a dica aí, você que está estudando para ser assessora, bate um papo com o Leandro. Pode me chamar, isso aí, legal. Obrigado. E, cara, se alguém quiser bater um papo contigo para tirar Qualquer dúvida. Legal. Pode me chamar no WhatsApp, no LinkedIn. E se quiser também ser atendido pela 5, você não vai achar ruim, não. Também não vou achar ruim, muito pelo contrário. Tiagão, obrigado mesmo aí pela atenção, cara. Obrigado pelo convite. Show. Alguma coisa aí, tamo junto. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto e a gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, tchau.